no Ô calendário Caramuru, cruzeirense. antes até da Rafa, por que eu falei que eu espero que... Eu espero não, né? Eu acho que internamente não estão dando peso para a campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro que deve ser dado. Porque tá mais do que claro que a diretoria respalda o técnico Tite e não vai mudar, gente. Agora não vai mudar. O que aconteceu ontem com o Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, estando na sala de imprensa para acompanhar a coletiva e depois cumprimentando o técnico Tite, se chega hoje e demite o técnico, ia ser uma loucura, né? Nessa relação aí que foi criada. Então, tá respaldado e tá respaldado por estar em uma semifinal de Campeonato Mineiro. E o que me preocupa e eu falei ontem, se o Cruzeiro chega numa final de Mineiro, se o Cruzeiro vence o Campeonato Mineiro, vai ficar ali ou no sábado ou no domingo, só que é o dia do campeonato, da final, e daqui a pouco tem o Flamengo. E se tomar lá do Flamengo, e o que hoje é uma tendência, né? No máximo empatar, chegar no Rio e vencer o Flamengo, seria assim, a probabilidade, tanto que a odd aí em casa de aposta, na KTO, vai estar uma altíssima, né? E podemos até aproveitar. Mas já vai para 15 pontos disputados. E a gente tem 2, e vai sair do Maracanã com quantos? É um aproveitamento ridículo e que deveria ter um peso muito grande na avaliação por parte da diretoria do Cruzeiro. E hoje não tem. E isso não vai mudar ganhando o Campeonato Mineiro. E se eles pensarem isso, vai ser mais um erro gigantesco. Porque o que tem de principal para o Cruzeiro hoje é o Campeonato Brasileiro. E o começo da campanha é assustador. A campanha do Cruzeiro é vergonhosa. É a segunda pior na história, desde 2003. E olha o tanto de time que a gente tem. E inclusive, esse grupo está conseguindo ser protagonista negativamente de uma vergonha, né? Porque olha o tanto de time que a gente teve de 2003 até agora. Qual custou isso? Para entregar 2 pontos em 12. Isso não pode ser normalizado, Caramujo. E está sendo normalizado. Essa que é a verdade. Eu entendo a cobrança por parte do torcedor, a pressão vai aumentar para cima da comissão técnica e com razão, não é nenhuma sacanagem de ninguém. A evolução, ela é mínima, 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 mínima. E tipo, o empate que a gente considerou foi contra o Mirassol. Ontem já não podia mais. E agora, até o empate com o Flamengo, já você vai ter 3 pontos em 15. Já está chegando no limite do limite do limite do limite. O limite é sempre o próximo jogo no Campeonato Brasileiro. E as rodadas vão passando. Quando que vai reagir? Ontem até eu falei sobre isso. É muito fácil chegar e... tira o técnico Tite. Os jogadores também precisam ter a mira apontada para eles. Porque esse grupo até agora só entregou um 3º lugar de Campeonato Brasileiro, com uma folha altíssima. E agora ela continua altíssima se não tiver maior. E a entrega é abaixo da crítica. Então, todos têm uma parcela muito grande. E outra coisa, Caramujo, a diretoria que avaliou o elenco, e a gente chegou a falar, o elenco é um bom elenco, tá chegando o Gerson, tem outras questões. Mas o que tá mostrando hoje para nós é que o Leonardo Jardim fez uma mágica absurda de conseguir o desempenho que ele conseguiu com esse mesmo grupo, né? Que quase não mudou. Então, os jogadores permaneceram, aí a gente elogiou, né? A diretoria fez um esforço para permanecer com o Caio Jorge, para renovar com o Matheus Pereira, para trazer o Gerson, trouxe uma boa aposta que é o Neisser. Então, isso é um ponto. Mas a resposta, ela já passou da hora de acontecer. E respaldar um trabalho que vai acabar sobrando mais cedo ou mais tarde para o técnico Tite. Só que você respaldar um trabalho que, estamos em uma final de Campeonato Mineiro, estamos para chegar em uma final, podemos vencer um Campeonato Mineiro, com o Cruzeiro, com essa campanha de zona de rebaixamento, isso aí é muito pouco para o que é um gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube, viu, Caramujo? Ô Samuel, mas eu penso o seguinte, se
o Jardim realmente... Vamos colocar numa linha que esse elenco do Cruzeiro é um elenco de 10º lugar que foi potencializado. Não acho que seja. Tá? Não acho que seja de primeiro lugar, mas não acho que seja de 10º. Mas vamos colocar de 10º. Se o Jardim pegou um elenco de 10º lugar e potencializou ele colocando em terceiro, e se o Tite pega esse mesmo elenco com o acréscimo do Gerson, né? Ainda acho que o elenco é limitado também, mas eu até brinquei com os meninos hoje que eu tenho medo de contratar, porque eu acho que se contratar vai jogar mal também, assim como o Gerson, que eu não acho que tá mal, mas que não tá também lá essas coisas, né? Mas se o Jardim pegou um time de 10º e colocou em terceiro, e o Tite tá pegando esse mesmo time de 10º com o Gerson e tá colocando em 18º, aí pesa mais contra o trabalho do Tite ainda. Correto. Sabe? Eu acho que aí fica mais complicado ainda a gente defender esse trabalho. Porque, assim, esse time não é... Aí tem as suas limitações, falta o zagueiro, falta um ponta, falta. Mas não é time de forma alguma para ser 18º colocado. Entendeu? Então, assim... E aí, você cita muito bem esses pontos do daqui para frente. Aí o Cruzeiro pega o Pouso Alegre, é um jogo que tem a obrigação de ganhar. Né? Aí ganha, joga em casa, tudo mais, aquela coisa. Aí vem a final. Digamos que o Cruzeiro ganha essa final, né? O Flamengo é depois da final, né? Sim. Aí ganha essa final e empata com o Flamengo. Aí você vai ter um recorte aí de, não sei, 7 jogos sem perder, né? Com um título mineiro que não vem há muito tempo, mas que é importante, mas que no fim das contas não vai encher barriga de ninguém. E aí você pega o Flamengo e empata com ele lá. Aí, empatamos com o Flamengo aqui. E aí o time tá com 3 pontos em 15. Aí ganha um respaldo para um Vasco. E aí, o que vai acontecer? Vai perder? E aí eu já fico com medo, assim, da campanha do Cruzeiro, até buscando uma Libertadores, uma classificação no G4, uma pré-Libertadores pro ano que vem, que já fica arriscada, né? E aí você tem que ficar apostando tudo nas Copas novamente, e Copa você sabe que um jogo ruim, como a gente fez aqui contra o Corinthians ano passado, joga tudo abaixo, e aí o meu medo... ruim a gente faz quase todos, né, Mike? Exato. Mas aí o meu medo é a gente chegar num ponto da temporada que até buscar Libertadores vai exigir uma campanha quase perfeita, e aí, né, claro, um pouquinho até profeta do Apocalipse, mas como é que a gente vai ter 2027 pela frente? Então, assim, eu acho que a campanha já está muito prejudicada. E essa postura da diretoria de valorizar o mineiro, de esperar o mineiro, ela é muito, muito perigosa. Entendeu? Então a gente torce para que aconteça o melhor, que o Cruzeiro ganhe Mineiro, que o Cruzeiro vai lá e ganha do Flamengo, as coisas mudam, mas a evolução que a gente vê, ela é muito pouca e a gente tem que se agarrar no pequeno fio, né? Num passe, numa tabela que dá certo, num chute que passa perto, num gol que entra, numa bola que o Caio Jorge tenta tabelar, sobe, o Matheus Pereira resolve, mas assim, evolução de fato não existe. E a gente ainda não viu esse time contra os principais times. Tá mandando em círculo. A gente pode tomar um tapa na cara muito grande quando vê esse Cruzeiro pegando os times realmente fortes desse Brasileirão. O trabalho do Tite é indefensável, e o fato da diretoria estar respaldando baseado num título mineiro hipotético é um erro crasso. Assim, isso pra mim tá muito claro, e eu acho que é mais um erro de avaliação dessa diretoria nesse curto período de tempo aí. A gente já falou bastante sobre a avaliação técnica do elenco também. Estão errando muito e estão colocando os pontos principais da temporada do Cruzeiro sob muito risco. E eu não tô falando de título, gente, porque título brasileiro esquece. Com esse futebolzinho aí, o Cruzeiro não vai ganhar, não. A questão é que um clube que tem a folha salarial que o Cruzeiro tem, ele tem que estar na Libertadores todos os anos. E com esse futebolzinho aí, não vai chegar no G4 também, não. E daqui a pouco, se não firmar muito o corpo, a nossa briga vai ser por 45 pontos. Escreve o que eu tô falando. Se não mudar muito, se não evoluir muito, vai ser por 45 pontos. E assim, tratar o Campeonato Mineiro como se fosse Champions League é um erro crasso dessa diretoria e dessa comissão técnica. Eu entendo que o Tite precisa vencer, porque aí ele compra tempo, né? É o emprego dele que ele tá ali tentando, de certa forma, valorizar e sustentar. Faz parte, o futebol brasileiro vive disso. Agora, a diretoria tem que exigir mais dos seus atletas, da sua comissão técnica, e se ela está respaldando, entendendo que tá tudo bem, que tá tudo certo, de nesse momento valorizar muito mais o Campeonato Mineiro e que essa campanha aí do Campeonato Brasileiro é suficiente, a diretoria está errando. E diretoria, eu incluo todo mundo, os donos e os diretores, Joaquim Pinto, Spindel, porque é a alta cúpula de futebol do Cruzeiro, né? São todos eles que decidem ali juntos os objetivos e aquilo que é importante e relevante para o clube. Falar de evolução, cara, quando o time comete os mesmos erros sempre, é muito difícil de falar de evolução. Nós temos bons jogadores, então teve bons momentos ali no primeiro tempo, boas associações, um time que conseguiu construir por dentro. A gente vai chegar no William, né, Caramujo? Eu vi sua live lá, concordo, tava fazendo um bom jogo até fazer tudo que fez lá.
Então tem alguns bons momentos, mas um time que defensivamente sofre e sofre dos mesmos problemas. Bola aérea, de novo. Então, assim, frágil demais. Ficar falando de evolução. Tem que ter muita boa vontade com o trabalho do Tite, desse elenco, para falar de evolução de futebol. E são 2 pontos agora em 12, né? 2 pontos em 12. Pior defesa do Campeonato Brasileiro. E se você pegar a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, todas as equipes que estão ali, com a mesma pontuação mais ou menos do Cruzeiro, brigaram nessa faixa de tabela no ano passado, e aí você tem a questão do Remo, que é um time que vem da Série B, vai ter um campeonato difícil. Quem vem da Série B vem para fazer 45 pontos. O primeiro ano é de permanência. Então o Remo já sabe qual é a sua luta. E o Cruzeiro, com esse elenco aí, eu acho que o Mike foi perfeito nessa análise aí. Talvez não seja um elenco top, igual todo mundo de terceiro lugar, como foi no ano passado. Mas de 18º não é, definitivamente. Com essa folha salarial, com esses jogadores não é. E aí não tem como isentar o Tite e a sua comissão técnica. Eu sei que os jogadores têm as suas responsabilidades, eles têm que ser cobrados, mas não dá pra não falar. Sabe qual foi 90 minutos bons que o Cruzeiro fez esse ano? Contra o Uberlândia. Ou seja, ponto fora da curva. Se você só faz um jogo bom na temporada, e é de Campeonato Mineiro, aliando desempenho e resultado, um jogo, nós temos quantos agora? 15, 14? 13. 13 jogos na temporada, você faz um bom, ponto fora da curva. Não tem evolução nisso aí, não. Então é um trabalho indefensável, e eu fico muito chocada da diretoria estar respaldando isso, baseado numa campanha de Campeonato Mineiro que, se o Cruzeiro foi o primeiro geral do Campeonato Mineiro, mostra o tanto que o nível é baixo. E corre um risco gigantesco de não ganhar, porque esse time não ganha de ninguém. E se vier um adversário de Série A do outro lado nessa final, eu tenho medo, porque até agora não conseguiu ganhar de nenhum. E o Mineiro, que se não foi aquele gol contra o Betim ali, também a gente tava no bololô da eliminação. Nossa, a comemoração apoteótica. Eu achei que a gente tava jogando a Champions League aquele dia. Mas, Rafa, aí beleza, evolução, né? O Cruzeiro, ele faz... A gente pode lembrar, né, do segundo tempo patético. Vamos colocar, desde o jogo do Atlético lá. Teve isso no jogo do Atlético, teve isso no jogo contra o Botafogo, teve isso no jogo contra o Coritiba, teve isso ontem. Aí, bola aérea. O Cruzeiro toma gol de bola aérea de sempre, e a gente às vezes foca muito no gol sofrido e tudo mais, mas tem vários que o Cruzeiro perde na bola aérea, o adversário cabeceia pra fora, né? Escanteio. Sempre leva perigo, né? Exato. O aproveitamento é baixo em escanteio normalmente, então assim, o Cruzeiro é péssimo na bola aérea desde sempre. Saída de bola do Cruzeiro é horrível. Contra o Atlético lá, o primeiro jogo da time de Série A no ano, o que a gente sofreu na saída de bola ali. E ontem tá sofrendo na saída de bola também. Então, assim, aí, desde o jogo contra o Atlético, eu tô pegando o Atlético porque é Série A, né? Dá pra gente ir mais pra trás, mas é o time de Série A. Desde o jogo contra o Atlético, a gente toma um gol e desmorona. Ontem a gente toma um gol e desmorona também. Ou tem uma expulsão e desmorona. Então, assim, qual que é a evolução? Nenhuma. Se os mesmos problemas da semana do dia 20 de janeiro são os mesmos problemas da semana do dia 20 de fevereiro. Pra mim não tem evolução nenhuma. Pra mim é adversário fraco que a gente consegue, por qualidade individual dos caras, que é muito maior do que eles, deitar em cima deles um pouquinho ali e achar que tá bom. E tem um outro detalhe, né? Já são quantos dias de trabalho, né? Já tem uma quantidade... Indo pra 60, aí, né? Pois é. Sim. 60 dias de trabalho, né? Então, e eu entendo, né, quando muita gente fala que mudar o técnico somente é porque você não tem como mudar o elenco inteiro, né? E quando você tem um elenco que em algum momento ele já foi potencializado, tem o mérito de alguém ali, né? No caso foi o Leonardo Jardim, né? E dos outros que não conseguiram, é um demérito. Claro. É isso que o Mike falou. Então tem que avaliar nesse quesito sim, né? E volto a afirmar aqui, Campeonato Mineiro não pode ser respaldo de trabalho nenhum, gente. Nenhum. Não pode. Já tivemos times horríveis aí do Cruzeiro que ganharam o Campeonato Mineiro. Aí a sequência foi uma desnara, uma tragédia. Então, inclusive no fatídico ano, né? Sim. Cruzeiro... E no fatídico ano, o Cruzeiro com 4 rodadas tinha 6 pontos no Brasileiro. Sim. Esse é um ponto que a gente campanha melhor ainda, né? Em 11 também, né? Um ano que ali a gente briga até a última rodada, né? Acho que a gente tava parecido em 11. Mas ganha o Mineiro 11 também, eu né? acho que Quantos times ganham estadual e brigam pra não O cair pior? no brasileiro? É. É o que mais Deixa eu ver. acontece. Tem um levantamento aqui. Você lembra o levantamento? Se eu não me Mike? engano, 2015 foi o pior, que a gente fez um 15, ponto isso. nesses 4 jogos.
E aí tem esse ano agora, o outro eu não tô me lembrando, mas fez 2, né? E em E é 2015 isso. a gente precisou do Lucha para conseguir a primeira vitória. Aqui, Foi. ó. Estreia do Alano. Um ponto somado foi uma vez só, 2015. 2 pontos, que é o que tem agora, 2011 e 2016. 2015 veio o Mano para salvar, né? 16 também. 16 também. 11 o 6-1 salvo ali na 3 anos que Bacia brigou das pra não Almas. cair. Exato. Então quem não tá preocupado, não tá entendendo, e eu sinto que a diretoria do Cruzeiro não tá entendendo. E, ó, 4 pontos, 2 vezes, 2007 e 2018. Aí foram anos que o Cruzeiro Conseguiu se recuperar. conseguiu se recuperar. 2007 com o Dorival, 2018 já um trabalho maduro ali do Mano, né? Sim. Que até pensando no... É ruim porque pensando no estágio do trabalho, né? Era pra ser Sim. melhor, né? Mas, realmente, assim, é muito preocupante. Eu acho que a palavra é... Assim, eu não entendo mesmo o que tá respaldando esse trabalho tanto assim. Ah, a vitória contra o Betim. Contra o Falar RT. que é o Mineiro, assim, não tem... Parece que é uma situação que realmente, assim, o Pedrinho, as pessoas que mandam no Cruzeiro, elas colocaram uma coisa na cabeça. A gente precisa ganhar o Mineiro. Vai mudar, né? Vai E mudar eles o olham time. e falam assim, a gente precisa ganhar o Mineiro. E aí já entra no meu ponto a minha preocupação. O Cruzeiro está perdendo tempo. O Cruzeiro está perdendo tempo porque agora tem um duelo contra o Pouso Alegre. Eu não tenho a confiança de falar assim, o Cruzeiro estará na final do Mineiro. Sim. Porque se o Pouso Alegre abrir o placar no sábado, eu não sei qual vai ser a reação dos jogadores do Cruzeiro, e nem eles sabem, o que é pior ainda. Os jogadores do Cruzeiro, eles entram em parafuso muito fácil. Então, se der tudo certo, o Cruzeiro passa do Pouso Alegre, vê uma final. Contra o Atlético... Aí tem uma semana de trabalho. Você tem uma semana. É uma semana que não vai ter depois. É uma semana de descanso e treino. A gente teve uma semana de descanso e treino agora, que significou o quê? Muito pouco. O desempenho não foi grande coisa e o resultado veio contra o Pouso Alegre, mas já não veio contra o Corinthians. Aí beleza, Pouso Alegre depois é América ou Atlético, todo mundo sabe que vai ser o Atlético. Cruzeiro é favorito para ganhar a final de um Mineiro contra o Atlético? Não é. Não é. Nós não ganhamos de ninguém da Série A. O Atlético também não ganha de ninguém, mas da gente eles ganharam. Então assim, eu olho para esse cenário e eu falo, beleza, em vez de mandar o Tite embora agora, vamos mandar o Tite embora daqui a 10 dias, depois que perder pro Atlético. É melhor? Eu não acho que é melhor, não. Eu acho que era melhor mandar agora e tentar trocar e trazer um técnico que você tem a esperança de ganhar o Mineiro. Porque com o Tite eu não tenho. E outra, uma eventual final aí, né, de Mineiro, seja contra o Atlético, contra o América, o Cruzeiro entra muito mais pressionado que esses outros times, né? O Atlético tem vários títulos seguidos aí, se perder faz parte. Então o América também não tem obrigação de ganhar. O Cruzeiro já vai entrar com esse peso, né? E esse time já se mostrou fraquíssimo psicologicamente para aguentar pressão. Então, assim... E o Cruzeiro mesmo fez o favor de aumentar esse peso, essa pressão. Ela já seria grande de qualquer forma, pelo elenco e pelo tempo que não vence. Mas aí, a partir do momento que você simplesmente larga o Campeonato Brasileiro para priorizar o estadual, você tá trazendo mais pressão, gente. Gente, não tem sentido nenhum isso. O Cruzeiro tinha a obrigação de estar na final do Campeonato Mineiro, usando no Campeonato Mineiro os seus reservas, jogando o Campeonato Mineiro para gerir os minutos dos titulares, porque o foco é o Campeonato Brasileiro. Como que uma equipe que é montada, e isso foi comunicado diretamente ao torcedor, Cruzeiro em 2026 visa brigar por títulos, por todos que ele vai disputar. Como que essa equipe simplesmente larga as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, gente? Olha o desempenho pífio que o Cruzeiro tem no Brasileirão, é a nossa principal competição, isso não existe. Então, assim, é um erro crasso de avaliação de todos ali envolvidos, de planejamento e de avaliação. E eu tô muito preocupada, porque eu não vejo o menor sinal de que esse trabalho vai evoluir. Então, concordo com o Caramujo, estamos perdendo tempo. E aí, quando que vai tomar a decisão de fazer a troca? E aí vai escolher qual treinador? Então, assim, eu tô bastante preocupada, acho que muita gente aí tem que dar resposta, mas eu até tava vindo aqui trabalhar hoje, Caramujo, tava lembrando. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. O William foi expulso ontem e o Cruzeiro toma um gol logo na sequência. O mesmo William foi expulso contra o Flamengo e o Cruzeiro sustentou sem tomar gol. O Cruzeiro teve um Caio Jorge expulso lá contra o Atlético Mineiro na Arena no ano passado e sustentou sem tomar gol. Inclusive eu fiquei muito irritada com aquele jogo, que eu acho que a gente podia ter feito mais. Mas são os mesmos caras e eles tinham capacidade de sustentar jogos. O que aconteceu de tão diferente assim
4, 5 meses depois, pro time simplesmente desmanchar. Então... O que aconteceu? Olha, essa comissão técnica, ela tem que ser muito cobrada, porque não tá entregando, e eu não gostei nada da coletiva do Tite, nada. Eu acho que ele chegou num ponto que, assim, tá brigando com a realidade, e quando chega nesse ponto é muito preocupante. Eu tô muito preocupada com o ano do Cruzeiro, e eu não tô falando de não ganhar título, eu tô falando de zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nem o Titês tem mais, né, Samuel? Ele fala, ele responde com 2 frases e acabou. 2 palavras. A coletiva vezes, né? tá sendo muito rápida. E um outro ponto, quando ele começa... Eu não tô me lembrando de uma chance do Corinthians. Gente, era o Corinthians quase que reserva. Transformar isso no... Nossa, é o melhor Corinthians da história da galáxia. Não era. Era o Corinthians bem mais ou menos, que não fez força e empatou. Meu Deus, vou trazer o Cruzeiro. Alô, Arthur Mesquita. Mais um resultado ruim, hein? Jogo em casa, o Cruzeiro precisa reagir no Campeonato Brasileiro. E o próximo adversário, no Brasileirão, é o Flamengo no Maracanã, hein? É o Flamengo no Maracanã. Flamengo! Ih, rapaz, hora de falar da Raposa, hora de falar também de Campeonato Mineiro. Cruzeiro a um passo, a um empate de decidir mais uma competição estadual. Mas é que o ambiente e o clima tá pesado, né, Arthur? Gilbert, então vamos lá, né, falar desse Cruzeiro que empatou em 1-1 com o Corinthians ontem no Mineirão. O resultado não foi dos piores. A gente tem que falar isso, né? Resultado não foi dos piores, mas a bronca do torcedor é principalmente no somatório do que vem acontecendo com o Cruzeiro nesse início de ano, tá? Muito, muito ruim os resultados até agora. Cruzeiro sendo sustentado pelo Campeonato Mineiro, que nesse momento é a prioridade pro Cruzeiro. E aí no Campeonato Brasileiro a situação vai virando isso aí, né? 18º colocado, mas Vasco e Santos ainda não jogaram na rodada, e isso tanto para Cruzeiro quanto para Atlético. Tem que ficar de olho nesse jogo entre Vasco e Santos, torcer para perder os dois, né? 3-3. Que aí eles ficam com 2 pontos, mas com um saldo de gol menor, e o Cruzeiro mantém a posição. O Vasco e Santos? Vasco e Santos. 3-3. Eu até entendo 3-3, mas o Santos não faz 3 gols. Nem o Vasco. Nem o Vasco, vai ficar 0-0 então. Mas sendo bem honesto com o jogo do Cruzeiro de ontem, foi um ótimo primeiro tempo, bom volume de jogo. O Cruzeiro fez 5 finalizações, obrigou o Hugo Souza a fazer ali 2 defesas, uma defesa muito importante ali num chute do Lucas Romero. Matheus Pereira abriu o placar aos 9 minutos de jogo. O Cruzeiro conseguiu ampliar com o Caio Jorge e o gol acabou sendo anulado por impedimento, e de fato foi impedimento ali naquele lance do Caio Jorge. Time intenso, com e sem a bola, colocou o Corinthians nas cordas, muito bem para marcar também. Um time do Cruzeiro daquele jeito que o torcedor do Cruzeiro gosta de ver. E aí no segundo tempo, essa intensidade começou a baixar, o Tite falou que o problema não foi necessariamente físico, né? Mas a intensidade começou a baixar sim, 6 finalizações no segundo tempo, mais do que no primeiro, mas nenhuma finalização no alvo, muito inoperante, muito ineficiente quanto a essas finalizações. E aí a expulsão do Willian aos 80 minutos, o Corinthians, que tentava pressionar, acabou fazendo o gol ali com Choca. E o Cruzeiro então tem 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro. E ontem no jogo, o Tite foi muito criticado pelas mudanças que ele fez, principalmente ali a saída do Christian para a entrada do Arroio, e ele explicou qual foi a ideia para fazer essas mudanças. Peraí, o pessoal tá questionando por que o Arroio entrou no lugar do Christian? Sim, foi questionado por conta disso. Aí não, vamos lá. Acho que o pessoal tá delirando com certas coisas aí. Ok, o time não ganhou, beleza, aí você pode falar que a culpa é do treinador, ou não sei o quê, mas assim, cara, que o time está melhorando, que ontem teve uma melhora mais ainda do jogo, foi do Porto Alegre, e ontem jogou contra o Corinthians, o time tava em campo bem mais ali. O primeiro tempo o Cruzeiro tava encaixadinho. Encaixadinho, bonitinho, não sei o quê. Ô Milton, quando o Matheus Pereira faz o gol e o Caio Jorge amplia, todo mundo que estava no Mineirão teve a impressão de que o Cruzeiro ia atropelar o Corinthians. Não, pois é, exatamente. Agora, é lógico que o Tite, eu acho que ele deu uma bobeira danada, porque o Willian já estava amarelado. Quando você vai chegando por final de uma partida onde o seu adversário está perdendo, o que você acha que o adversário vai fazer? Ele vai pra cima com tudo.
Tanto é que ele faz as trocas ali, colocando o quê? Jogadores mais à frente de velocidade. Pô, o Corinthians falou o seguinte, gente, faltando aí 15 minutos para acabar a partida, nós estamos perdendo fora de casa. Cara, eu tenho que partir para cima. Se eu tomar mais um gol, eu já estou perdendo, não vai fazer diferença. Então, o Corinthians partiu para cima. Então, o Cruzeiro começou a sofrer uma pressão. E aí, você tem um lateral que já está amarelado. E, obviamente, ele precisa ter a marcação. Né? E estava caindo muito. Você reparou que o Corinthians jogou muito pelo lado do Willian ali? Caindo muito pela direita, porque é o lado mais frágil da marcação do Cruzeiro. É exatamente isso. Eu acho que o Tite, ele deveria ter percebido isso, tirava o Willian, porque a qualquer momento ele poderia tomar o segundo cartão amarelo e estaria o vermelho. E é o que aconteceu. Botasse o Fagner. Eu acho que isso é isso. E aí, depois que o Willian toma o amarelo, o time toma o gol na sequência, cara. Me parece Caramba, que assim... bicho, que coisa incrível. E aí, cada um tem que dividir aqui a responsabilidade, né? Cada um tem a sua parcela de culpa. Nesse caso do Willian, eu acho que o Tite erra em demorar... em demorar agir. E o mesmo que eu falei do Lucas Gonçalves ontem, na hora da expulsão. Engraçado, os dois laterais direitos ontem expulsos, né? O Natanael e o Willian. E eu fiquei esperando a ação rápida do treinador. Vamos preencher o meio campo aqui, já que no caso do Atlético, o Alan Franco foi lá para a direita. Eu acho que o Tite demorou porque o jogo era muito ali em cima dele. O jogo era totalmente em cima do Willian. Agora, eu não tiro. Eu acho o seguinte, o time jogou bem, cara. Pelo que a evolução, ela estava acontecendo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, não jogou nada, time totalmente desorganizado, não sei mais o quê. Não, isso não aconteceu. Quem assistiu a partida, isso aí, você não pode falar que o time não jogou, não estava organizado, não que foi estava... o que eu vi hoje. Agora... Não foi o que eu vi hoje de manhã no 98 Esportes. Não, mas quem falou? Quem você ouviu? O comentarista do Cruzeiro. Não, o Cabido no primeiro tempo ele elogiou o Cruzeiro, até pra falar da jornada. Elogiou o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, assim, o resultado ele acaba condicionando muito a análise do jogo e condicionou também o torcedor do Cruzeiro, que depois, no final do jogo ali, depois que tomou um empate, grita adeus Tite e manda o Tite, né? Foi pesado. Mandou o Tite o quê? Mandou o Tite o quê? Não pode falar isso agora. Não, aquele negócio falou ontem. Agora, o detalhe é o seguinte... O time foi mal mesmo, assim? Não, porque a gente não viu, a gente tava só ouvindo você. Não foi mal. E o cara ele foi expulsou, foi na mesma falta, ele saiu o gol, não foi não? Foi. Logo na sequência. Na verdade, foi na sequência, porque teve a falta, cobrou, teve o escanteio, e no escanteio que fez o gol. Isso aí. Então não dá nem tempo de organizar o time. Não dá. A grande questão da expulsão do Willian não é o segundo cartão amarelo, você quer que o Tite é o primeiro. Mesmo, né? O primeiro cartão amarelo que é o mais problemático. O Willian toma um amarelo aos 6 minutos por simulação. Ele faz a besteira ali de... Eu estava na frente do lance. O Hugo, ele nem encosta no Willian, ele cai. Sozinho. Mas assim, vamos ser sinceros que um cartão amarelo por simulação aos 6 minutos de jogo é um pouco pesado. Acho que o juizão apertou a mão demais naquele momento ali. É o Corinthians. Olha, se simulou, é cartão mesmo. Ele já tava com o cartão na mão, o segundo lance... que o Willian entra na área. O segundo lance é uma falta para amarelo. Ele empurra o jogador do Cruzeiro dentro da área. Aquilo seria pênalti. Milton, assim, no critério do Davi de Oliveira Lacerda, não, né? Gente, o Davi é horroroso. Vemos muito. Não, mas a arbitragem ontem horroroso foi muito para um lado, né? Não, mas assim, é isso aí. Impressionante. É igual o Klaus com o Galo. Você errar, você ser ruim, você vai errar para os dois lados. Agora, é só um lado. Falta aqui, essa que aconteceu dentro da grande área, aí aconteceu uma que o Gerson fez semelhante, aí ele deu falta. No meio campo ele marcou essa falta dentro da área, ele não marcou. Dá pra entender. Então, assim, a arbitragem foi muito ruim no jogo de ontem, e o Tite falou sobre esses dois tempos distintos do Cruzeiro e também reclamou da arbitragem. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!